Olá, estamos estreando o programa Impressões 2017. Bom, está sendo discutido em todo o país a proposta de emenda constitucional que propõe aí a reforma da Previdência Social no Brasil. Essa PEC 287, que está em debate na Câmara Federal e gera aí uma polêmica, enorme, porque mexe em direitos adquiridos aos trabalhadores, desde a Constituição de 1988. Dentre as mudanças, as principais mudanças está a idade estabelecida, para se aposentar e a redução dos benefícios previdenciários em geral. E é sobre isso que a gente vai falar, porque os nossos convidados de hoje é o vereador Afrânio Beaupré e também Rogério Manuel Correia. Ele que é presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de Florianópolis e entende tudo sobre Previdência. É sobre isso que a gente vai falar. Queria agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada, Rogério. E eu começo falando, A gente sabe que tem toda uma polêmica dentro dos direitos adquiridos, mas como é que eles vendem essa proposta de reforma? Qual é a intenção, pelo menos a olhos não tão críticos, Certo. Bem, Amanda, primeiro eu considero super importante em todo esse debate sobre a reforma da Previdência, como também os direitos trabalhistas em geral, eu considero que nós devemos sempre, como ponto de partida, ouvir aqueles que são diretamente atingidos pela ótica dos trabalhadores. Por isso a importância de um sindicalista como o Rogério, que é um sindicato que vem discutindo, que está nessa pauta, participando ativamente, acumulando conhecimento, levando para a base, porque se os sindicalistas não mobilizarem as categorias, isso vai passar completamente desapercebido. E dentro dessa polêmica, existe uma premissa, ou seja, há uma insistente tese que vem sendo trabalhada pelos grandes veículos de comunicação e também pelo governo, de que a Previdência brasileira está quebrada, que ela é deficitária. Sim. Então a primeira coisa é afastar essa informação, de que isso não é uma verdade, ela sofre ataques constantes do próprio governo, através de vários expedientes, dentre eles um chamado ADRU, que é a desvinculação das receitas da União, onde está previsto que o Estado tem que passar recursos, inclusive, para a Previdência, e ele vai retirando, se sonega a sua função, ele vai retirando esses recursos e, evidentemente, vai drenando para outros projetos. E, no final da conta, ele diz, olha, a conta está negativa, mas é porque, conceitualmente, à luz da própria legislação, o Estado, o governo federal, ele se nega a cumprir com suas obrigações. Sim. Então, essa é uma primeira premissa que nós temos que afastar. E, depois, também trazer um assunto que eu considero fundamental. Esse ataque à Previdência, e eu tenho me dedicado muito na minha ação parlamentar como vereador, porque mesmo que a decisão seja tomada lá em Brasília, é uma decisão política. Sim. E vai atingir diretamente as pessoas no município. A vida aqui na cidade é que vai ser completamente prejudicada. E por isso eu digo que há por trás do interesse do governo um desejo muito explícito de ele forçar as pessoas a migrarem para a previdência privada. Então a ideia é o quê? É um desmantelamento da previdência pública e fazer com que o mercado abra, para abrir espaço para empresas que vão elas lucrar na perspectiva de, vamos botar entre aspas, defender o futuro dos trabalhadores a partir de uma lógica privatista da Previdência. Portanto, é uma retirada de direitos. Quem tiver condições de pagar previdência privada terá direito à aposentadoria. Quem não tiver, vai ficar na fila esperando até morrer. Porque a proposta apresentada pelo presidente Temer no Congresso Nacional
Na verdade, é uma proposta de desaposentar, ou seja, tirar o direito da aposentadoria e não criar as condições para se aposentar. A ideia da aposentadoria, acho importante colocar isso aqui, ela não nasceu por dentro do Estado enquanto uma política pública. Ela nasceu anteriormente como um fundo, um caixa de associativismo entre os trabalhadores, autônomo, independente. Ou seja, os trabalhadores percebiam que quando chegava a determinada idade, o trabalhador que trabalhou a vida toda, que deu condições para que a riqueza fosse produzida, para reproduzir a vida da sociedade, ele era abandonado, ele era completamente esquecido. E os próprios trabalhadores, por sentimento de solidariedade, entenderam que era preciso fazer um pacto entre gerações. Ou seja, a geração que agora está na ativa cuida da geração que ontem estava na ativa. Sim. Então é um pacto geracional. Bem, isso surgiu como uma proposta dos trabalhadores, do próprio movimento sindical. No momento seguinte, o Estado se predispôs a puxar isso como política pública. Trouxe para si essa atribuição. E, evidentemente, os trabalhadores continuam pagando, tem parte patronal, enfim. E agora, com esse governo ilegítimo do presidente Temer, ele está fazendo um desmantelamento, com o firme propósito de criar as condições para a privatização. Então, esse é o pano de fundo que nós estamos vivendo agora no Brasil e que eu considero extremamente importante ver todas essas mudanças pela ótica dos trabalhadores. Por isso, convidei aqui para participar do teu programa, do nosso espaço aqui na Câmara de Vereadores, o Rogério como um sindicalista também para colocar a visão dos trabalhadores. Na prática, o que os trabalhadores, Rogério, presidente, o que eles acabam perdendo, né, para quem está em casa entender um pouquinho do processo? Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, companheira. Nós temos clareza, né? Primeiro que a Previdência tem um cunho social de proteção ao trabalhador e a toda a sociedade como um todo, né? E a PEC 287, como está sendo proposta, ela vem a tirar muitos direitos, ou praticamente todos os direitos que hoje são garantidos pela atual Previdência. E os trabalhadores têm que ter consciência que é preciso muita atenção, né, no Congresso e tal, por conta de que ao aumento da idade mínima, né, que as pessoas vão ter que ter 65 anos, homens e mulheres, que hoje as mulheres têm uma diferenciação, isso vai ser, as mulheres são uma das mais atingidas, trabalhadores rurais, né, também vão ser outro segmento da sociedade com alto prejuízo por conta da sazonalidade da sua colheita, da sua cultura, também vai ter períodos que não vai ter como contribuir esse trabalhador. A aposentadoria também tem a questão da idade, da contribuição do ano, do tempo de contribuição, que hoje o trabalhador com 15 anos de contribuição e mais outros critérios já pode adquirir sua aposentadoria, eles têm que ter minimamente 25 anos de contribuição. Isso significa dizer que a grande maioria, a imensa maioria dos trabalhadores não conseguirão se aposentar e ainda aqueles que conseguirem se aposentar irão se aposentar com benefício muito reduzido, muito reduzido. E é muito fácil de exemplificar, né, de explicar esse tipo de situação. O trabalhador com 65 anos de idade, ele vai se aposentar com 51% do seu salário, 51%. Para ele atingir o 100%, ele tem que ter os 65 anos de idade e mais 49 anos de contribuição. Ou seja, então é uma tarefa quase impossível, né? Um cenário quase impossível de a gente visualizar aí nos próximos anos. Também tem a questão que o Afrânio passou com muita propriedade, a questão do financiamento da Previdência, né? Um dos discursos, né, de quem está promovendo essas propostas é que a Previdência está deficitária, que o governo não tem como sustentar a Previdência, que em pouco tempo os assegurados não terão condições de ter os seus benefícios garantidos. Isso, no nosso entendimento, é uma falácia, né? Porque além de ter o
o recolhimento da folha de pagamento dos trabalhadores compulsoriamente, né, porque nenhum trabalhador tem a opção de contribuir ou não. Também tem a contribuição sobre a folha de pagamento por conta do patronal. Tem a participação do governo, a parcela do governo, também é constitucional. E ainda tem os recursos, que está garantido na Constituição de 88, que é os recursos da bilheteria de todos os eventos esportivos, né? E outros segmentos aí da sociedade que contribuem para a sustentação da Previdência. Só isso, por si só, já seria suficiente para manter a atual Previdência e ainda garantir a Previdência futura. E ainda tem um outro detalhe também que a população precisa ter clareza, ter conhecimento para poder também ter a sua própria opinião e também na hora de poder decidir e cobrar dos seus deputados e senadores, é a inadimplência, né, dos grandes devedores da Previdência, que deve para mais de 500 bilhões, quase meio bilhão de reais. E essa cobrança está sendo agora querendo cobrar das costas do trabalhador, né? E quem vai ser prejudicado vão ser os menos favorecidos. Serão os empregados domésticos, os informais. Agora, com a abertura, com a legalização da terceirização, eu acredito e posso até afirmar com 100% de certeza que, a partir do momento da aprovação dessa PEC, se ela for aprovada do jeito que está sendo proposta, nenhum trabalhador terceirizado conseguirá se aposentar. Por quê? Porque há uma alta rotatividade no setor terceirizado. Sim. Então, e precisando dos 49 anos de contribuição ininterruptos, nenhum trabalhador vai conseguir pagar os seus 49 anos ininterruptos com qualidade de vida, com saúde, né? Então, isso vai ser uma catástrofe para toda a sociedade. Lembrando ainda que, decorrer do tempo, a gente vai ficando idoso. E com essa proposta de minimizar os recursos da Previdência, cada vez mais os idosos vão ficar dependendo dos seus filhos. Os filhos, né, além de ter toda a sua dificuldade financeira pessoal, ainda vai ter que também ajudar na subsistência, na saúde dos seus idosos. Então, ainda tirando a dignidade, né, dos idosos aí no futuro muito próximo. Então, nós temos clareza, né, que essa PEC será muito prejudicial não só para o trabalhador, mas também para outros segmentos da sociedade. Porque não podemos esquecer que a Previdência Social, ela não é só a aposentadoria. Tem Sim. a questão dos benefícios sociais também, a Seguridade Social, né? Então tem outros elementos que inclusive aí, se perde com a PEC, né? Que também serão drasticamente atingidos. Bom, isso é tudo que propõe a PEC, a grosso modo, né? Mas a gente vai falar a nível de município, como é que se propõe, se ainda dá tempo da gente lutar, batalhar pelos nossos direitos adquiridos enquanto trabalhador, no próximo bloco. Você que está prestes a se aposentar, que aguarda aí e está acompanhando, não está acompanhando a PEC 287, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com o programa Impressões na edição 2017, que hoje está falando sobre a PEC 287. Bom, a PEC 287, para quem não conhece, está em debate na Câmara Federal, né? E ela gera toda uma polêmica porque ela mexe nos direitos adquiridos dos trabalhadores desde a Constituição de 1988. No primeiro bloco, a gente falou sobre todos os impactos relacionados à aposentadoria, né? Benefícios, enfim. E agora a gente vai falar em termos de município, estado, o que isso pode ocasionar, né? Quais são os impasses e também o que a gente ainda pode fazer, já que ela está tramitando na Câmara Federal. Vereador, eu começo perguntando como é que ela está tramitando na Câmara Federal, né? Como é que está nesse momento a PEC? Bem, ela ainda está em discussão, está na Câmara, né? E ela é um objeto assim de muita atenção de todos. E recentemente, inclusive, eu li uma entrevista, uma notícia que dizia o seguinte, que o presidente Temer ainda não tinha os votos favoráveis para a aprovação da reforma da Previdência. Porque ela, de fato, ela é antipopular. Sim. Ela é antidemocrática
e ela é a busca de uma transferência do ônus da crise econômica para os trabalhadores. E, de fato, como o ano que vem tem eleição, os deputados federais estão de olho nas suas reeleições, certamente estão receosos. É receoso, é muito indigesto jogar uma reforma dessa magnitude contra os trabalhadores, comprometendo com a aposentadoria. Mas eu queria lembrar que, além da reforma da Previdência, que é por si um desastre, recentemente também aprovaram a chamada Lei das Terceirizações, que isso vai trazer muitos problemas. Não é um problema de terceirização apenas no poder público. As pessoas acham, não, é colocar uma empresa para terceirizar serviços e obras dentro ou no município, ou no estado, ou na União. Não é só isso, é isso também. Mas é também na própria iniciativa privada. Vou dar um exemplo. Pensamos aqui uma montadora como a Ford. Sim. A legislação permite terceirizar hoje, desde que não seja o trabalho final, a razão da empresa existir. O que for periférico permite terceirizar. Agora, com a mudança, não pode, inclusive, terceirizar, contratar mão de obra para fazer o serviço que é original da empresa, a razão da empresa. Uma montadora, por exemplo, tem lá um setor de pintura. A empresa, a Ford, pode contratar uma empresa do seu João e ocupar aquele lugar. Significa ampliar o grau de exploração, porque a Ford, para fazer o seu veículo, ela não vai abrir mão do seu lucro para dar para uma outra empresa. Sim. Ela vai ficar com o mesmo lucro e a empresa que vai entrar, ela tem que esfoliar ainda mais o trabalhador, explorar ainda mais o trabalhador. Ou seja, vai ampliar o grau de exploração. Além disso, também a reforma trabalhista que está na pauta, que está vindo, ou seja, é um governo que resolveu se voltar contra os trabalhadores. Né? Deixar isso bem claro sobre essa perspectiva. Por outro lado, vamos perguntar, e como é que está a vida dos ricos no Brasil? Eu estou falando de gente grande, não estou falando de assalariados que ganham bem, da classe média, etc. Estou falando de gente tipo o Itaú, né? O Safra, os grandes bancos no Brasil, as grandes empresas. Como é que está? Está indo cada vez melhor. Né? Uma política que, por exemplo, do orçamento da União, em torno de 44% a 45% do total da arrecadação que o Estado brasileiro faz, que a União faz, é destinado para pagar a dívida pública. São dados oficiais, inclusive. E sobre isso ninguém quer mexer, fazer uma auditoria, conhecer quem é que está exatamente se beneficiando, que tipo de contrato que já caducou, que precisa ser revisto, enfim. E a situação brasileira está sendo simplesmente administrada por um ex-banqueiro, né, o Meirelles, que é um homem de confiança de Wall Street, foi presidente do Banco de Boston, é uma pessoa diretamente vinculada ao capital financeiro, que está governando a partir da sua visão de mundo, da sua ótica, da sua visão de banqueiro. Né? Então nós precisamos discutir essa situação e, no meu modo de entender, se não houver uma mobilização da sociedade brasileira que está sendo diretamente atacada, aí mesmo é que a situação vai piorar. Agora, presidente Rogério, nessa concepção, nesse cenário, né, qual é o caminho, né, já que ela ainda está tramitando, já que a PEC ainda está tramitando manifestações, o povo precisa entender um pouco mais o que vai significar tudo isso que a gente está falando aqui nesse programa, qual é o caminho para que a gente possa, existe ainda a possibilidade de reversão disso? Sim, com certeza, mesmo porque é um projeto que é totalmente na contramão dos interesses da sociedade, né?
Então é preciso que a sociedade continue mobilizada, continue se informando, se interessando, procurando as suas entidades sindicais, os seus meios, né, que sintam confiantes, se sintam segurança também, porque a televisão, aí, a mídia como um todo, está propagando que essa PEC e todas essas reformas são para a salvação do Brasil, salvação do sistema político e financeiro que o Brasil está passando, né? Que é uma verdadeira falácia e enganação aí do povo brasileiro. Então, é importante ressaltar, né, tudo isso que a gente já conversou aqui, que a Previdência, o INSS, a Previdência Social, é um grande gerenciador, né, de fonte de renda da boa parte dos municípios, tanto em Santa Catarina como no Nordeste do país, em todos os outros cantões aí pelo Brasil afora. Boa parte da população, a renda que gira nos seus municípios é provinda da Previdência Social, através, né, dos seus auxílios de doença, auxílio maternidade, auxílio e tantos outros auxílios sociais, como a gente já falou no primeiro bloco, que também serão atingidos. Então é importante que todos nós, né, dirigentes sindicais, trabalhadores, a sociedade como um todo, fique alerta. E nesse período, né, desde que o golpe institucional foi dado no Brasil, e fique bem claro também, né, que esse golpe não foi dado contra o partido que estava no governo ou Sim. contra as pessoas que estavam no governo, mas sim contra a sociedade, contra a classe trabalhadora, porque até então a classe trabalhadora, a sociedade, estava no processo de melhoras significativas, né, na educação, transporte, saúde, social, que foi rompido drasticamente através desse golpe. Então fique bem claro também que tudo isso que está acontecendo é tudo arquitetado já com um projeto que estava sendo elaborado e conseguiram colocar em prática. E para reverter todas essas propostas, né, tanto a trabalhista, quanto a previdenciária, quanto ainda a resistência também, o projeto da terceirização e tantos outros projetos, né, que está vindo aí, que a gente nem sabe que está acontecendo, porque a gente fica, nesse momento a gente está focado em previdência e trabalhista. E outros estão rolando. E outros ficam correndo por simultaneamente. fora, que não são menos importantes, mas tem tanto impacto quanto, né, para a sociedade brasileira. Então, é importante que os trabalhadores atendam o chamado das centrais sindicais, dos seus sindicatos, vá para a rua, participe das mobilizações. Desde 2015, né, está sendo organizada uma greve geral para poder mostrar para esse país, para os governantes congressistas e para o Michel Temer, que o povo tem opinião, tem pensamento próprio, né, que não está sendo induzido por essa ou por aquela mídia, por aquela outra emissora de televisão, que está acompanhando e que dê a liberdade, né, de se posicionar, de se manifestar nas ruas. Então estamos aí fazendo audiências públicas em todas as municípios do estado e pelo país afora. As assembleias legislativas também estão abrindo as portas para fazer esse debate, esclarecer a sociedade. Espaços como esse, né, também está sendo debate, rádios, televisão, então está sendo feito todo o debate com a sociedade, encaminhando para a gente fazer um grande ato aí no dia 28 de abril, próximo, né, que é uma mobilização que as centrais estão mobilizando a nível nacional. Todas as centrais estão unidas para esse propósito, chamar o trabalhador, ir para a rua, parar tudo que for possível, transporte, educação, saúde, comércio, todos aqueles meios, né, aqueles locais de trabalho que forem possível, parar para poder fazer uma bela manifestação, uma bela declaração para o Congresso Nacional e para o Executivo, que precisa abrir o diálogo com a sociedade, né? Que nada que é imposto, tanto de baixo para cima como de cima para baixo, a gente sabe que não dá certo. Então é preciso que a sociedade, o conjunto da sociedade, de forma organizada, de forma mobilizada, faça o diálogo para achar o melhor caminho e que seja o melhor caminho para a sociedade e não só para a parte dela, né? Que nesse momento está sendo direcionado para a parte mais substancialmente financeira, que tem recurso financeiro, né? Enquanto que a outra ponta, que é a mais necessitada, certamente vai ser altamente prejudicada. Agora, com relação ao parlamento, vereador, o que cabe aqui é a instrução, abrir para debates, audiências, né? Sim, Amanda. Inclusive, só para dar conhecimento, a Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou uma moção que foi proposta por mim,
como manifestação do Legislativo Municipal de Florianópolis, se posicionou contra a reforma da Previdência. Eu acho que se todas as câmaras de vereadores fizerem o seu posicionamento, se cada um de nós pudermos conversar, pressionar os partidos e os deputados que são diretamente envolvidos, porque eles aqui vão votar. Sim. Santa Catarina tem 16 deputados federais. Eu tenho absoluta certeza que com a sensibilização que a população vai fazer, nós vamos derrotar esse tipo de iniciativa. É sempre bom lembrar, o presidente Temer está apresentando esta reforma da Previdência com essa modelagem que é para ninguém se aposentar. Mas ele se aposentou aos 55 anos. É bom lembrar, né, que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu mas faço. não faço o que eu faço. Esse é o nosso presidente. Muito pertinente essa colocação, vereador. Eu queria agradecer a presença dos dois. Com certeza tem muita explicação que a gente tem para dar para todos os telespectadores, mas a gente fica para uma próxima apresentação, próximo programa. E você que está em casa e está prestes a se aposentar ou tem aí alguns anos pela frente, preocupe-se, vai investigar e participe aí das manifestações que estão acontecendo por todo o país e também atenha-se a como está tramitando na Câmara Federal. A gente volta com o programa Impressões numa próxima edição. Até lá!